Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, não tem jeito não. Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu venho trazendo o prosseguimento do nosso projeto pedagógico que visa a sua preparação, visando a sua qualificação para que você fique competitivo neste concurso. A gente segue a nossa metodologia falando de história de Pernambuco. E hoje o tema abordado versa sobre a crise da economia canavieira. Portanto, ao longo desta aula, é nosso objetivo compreender a importância histórica que possuiu a cana-de-açúcar ao longo de todo o processo de formação de Pernambuco, seja na época da capitania, passando pela época da província, chegando até o contexto republicano. Vamos entender, ao longo dessa trajetória, por que a cana-de-açúcar foi o produto escolhido para ser a principal pauta das exportações pernambucanas. Vamos entender como é que funcionava o cultivo de cana-de-açúcar, como era a modalidade de trabalho empregada, qual era a participação dos financiadores dessa produção, que a princípio eram os holandeses. Falaremos ainda sobre a ocupação holandesa dos territórios pernambucanos e sua posterior expulsão. Falaremos também sobre o início da crise da produção açucareira. Aliás, foram muitos momentos em que a produção açucareira em Pernambuco apresentou sinais de desgaste. Então, nós vamos compreender nesta aula os fatores principais que levaram a essa decadência produtiva. Pois bem, pessoal, sucesso é igual a 2% de sorte mais 98% de trabalho duro. O sucesso não cai do céu. Você não vai fazer sucesso da noite para o dia. O sucesso é fruto de um trabalho contínuo, de um trabalho determinado, de um trabalho disciplinado, com foco, força e fé, com muita determinação, buscando sempre a melhoria, buscando sempre superar a cada dia os seus próprios limites. É assim que você vai conquistar a sua tão sonhada aprovação. Pois bem, senhoras e senhores, começaremos falando sobre a economia açucareira. Afinal de contas, o açúcar se constituiu no principal produto de exportação de Pernambuco. E o açúcar foi escolhido como carro-chefe da colonização pelos portugueses aqui no Brasil por uma série de fatores. Pela alta lucratividade que o comércio desse produto proporcionava, pelo grande mercado consumidor existente na Europa, pela experiência portuguesa no cultivo de cana-de-açúcar nas Ilhas da Madeira, dos Açores, Cabo Verde, também pelas condições geográficas e geológicas existentes no Brasil, ou seja, o solo massapê, muito fértil, e o clima tropical úmido da região da zona da Mata Nordestina. Tudo isso garantiu o sucesso da empreitada da lavoura canavieira em terras pernambucanas. É a principal atividade econômica ao longo do período colonial. Nós já estudamos em aulas anteriores que Pernambuco foi uma das capitanias mais prósperas do Brasil. Tinha uma importância vital na economia da América Portuguesa. Lembra lá do sistema das capitanias hereditárias? Pois bem, capitania de Pernambuco é uma das únicas que prosperaram. Durante muito tempo, junto com a Bahia, Pernambuco detinha o status de principal área colonial. Eram duas as principais capitanias. A Bahia, por ser a capital, lá, Salvador, a primeira capital do Brasil,
e Pernambuco, por causa da grande produção açucareira, reunindo, portanto, condições geográficas bastante favoráveis e, além de tudo, o financiamento holandês. Nós já tratamos isso em aulas anteriores. Os holandeses financiavam a produção de açúcar. Veja bem, a montagem do engenho, a compra dos equipamentos necessários para a produção de açúcar não era nada barata. Era uma atividade que demandava muito capital. E os holandeses atuaram durante muito bom tempo, né? Durante o início do cultivo de cana-de-açúcar na América Portuguesa, os holandeses atuaram como parceiros dos portugueses. Afinal de contas, eram os holandeses que financiavam a produção, que transportavam o açúcar, que refinavam o produto e que o distribuíam no mercado consumidor europeu. Portanto, havia uma participação protagonista dos banqueiros holandeses dentro da atividade produzida no Brasil, que era a nossa agroexportação açucareira. Então, os holandeses tiveram um peso muito grande. Aí, nós tivemos o advento da União Ibérica, aquele período em que Portugal e Espanha estavam unidos do ponto de vista político, pois era a Espanha quem governava Portugal. E aí, dentro desse contexto de união das coroas ibéricas, o chamado período filipino ou domínio holandês sobre Portugal, essas relações comerciais envolvendo luso-brasileiros e holandeses começaram a azedar, na medida em que o rei da Espanha proibiu a Holanda de continuar atuando no comércio açucareiro, promovendo então um embargo econômico contra a Holanda. Então, a saída encontrada pela Holanda foi criar uma companhia, um misto de uma companhia econômica e militar, cuja função seria invadir e ocupar as terras produtoras de cana-de-açúcar. Foi criada a Companhia das Índias Ocidentais, que promoveu invasões ao território brasileiro. Primeiramente, eles se voltaram para Salvador, a nossa primeira capital, em 1624, mas foram expulsos de lá devido à resistência luso-espanhola no ano seguinte. Aí os holandeses resolveram voltar à carga. Desta vez, eles se voltaram para o principal centro de produção de açúcar da América, que era Pernambuco. Invadiram a capitania de Pernambuco em 1630 e ocuparam a região por longos 24 anos, só sendo expulsos de lá em 1654, após um movimento que contou com a participação de vários segmentos da sociedade pernambucana, senhores de engenho, indígenas, negros escravizados que participaram da chamada Insurreição Pernambucana, que aconteceu de 1645 até 1654, terminando com a expulsão dos holandeses. Aí está, o movimento denominado Insurreição Pernambucana foi responsável pela expulsão dos holandeses dos territórios, não apenas do território pernambucano, viu, pessoal? O que os pernambucanos não foram os únicos a serem ocupados pelos holandeses. Os holandeses invadiram Pernambuco, mas principalmente durante a administração de Maurício de Nassau. Lembra do Maurício de Nassau? Aquele que fez muitos investimentos em Pernambuco, construiu ruas, construiu jardim botânico, jardim zoológico, laboratório astronômico, trouxe pintores, botânicos, investiu realmente em Recife, que era a capital da Nova Holanda. Pois bem, durante a administração do conde João Maurício de Nassau,
houve uma expansão da presença holandesa. Eles invadiram partes da Bahia, invadiram Alagoas, né? Invadiram também o Maranhão, invadiram a Paraíba e ainda conquistaram importantes portos fornecedores de escravos no litoral africano. Por exemplo, São Paulo de Luanda caiu nas mãos dos holandeses. Pois bem, pessoal, 1654 é a data da expulsão dos holandeses do território brasileiro. E uma consequência dessa expulsão é o início da decadência da produção açucareira. Qual é a razão que explica o início dessa decadência? Bom, nós podemos citar alguns fatores que vão contribuir para o início da crise da produção açucareira no Brasil. Primeiro, os holandeses eram os grandes financiadores da produção. Eram os banqueiros holandeses que injetavam capital necessário na montagem do engenho. Tudo bem? Segundo ponto, os holandeses ficaram 24 anos ocupando Pernambuco. Logo, eles desenvolveram toda a técnica necessária para a produção de cana-de-açúcar, visando o beneficiamento e a produção de açúcar. Outro ponto importante, quando eles saem do Brasil, quando são expulsos do Brasil, os holandeses se dirigem para a América Central e vão colonizar uma parte daquela área, conhecida como Antilhas. Lá nas Antilhas, os holandeses vão produzir um açúcar de excelente qualidade e vão literalmente quebrar a produção açucareira no Nordeste, porque passa a ter a concorrência com a produção açucareira holandesa nas Antilhas. Isso, evidentemente, gera muito prejuízo econômico para os senhores de engenho pernambucanos. Então perceba, se por um lado a expulsão dos holandeses foi benéfica porque os senhores de engenho se livraram dos pesados impostos, se livraram de uma série de questões prejudiciais, o Brasil se livrou da ocupação holandesa, por outro lado, foi extremamente prejudicial aos interesses econômicos dos senhores de engenho, porque eles não tinham mais o financiador, não tinham mais o patrocínio holandês. E, pior ainda, passaram a ter a concorrência desses holandeses. Vamos entender então, pessoal, as várias crises que o comércio açucareiro apresentou ao longo dos séculos 17, 18 e 19. Ao longo dos séculos 17 e 18, nós temos uma sensível redução dos lucros dos senhores de engenho. E isso é muito fácil de ser compreendido. Isso é bastante inteligível. Como eu já falei para os senhores, eles perderam o patrocínio, perderam o financiamento da produção, os capitais que vinham dos banqueiros holandeses. E pior do que isso, eles vão ter agora a concorrência do açúcar antilhano produzido pelos holandeses. Sendo assim, a economia pernambucana, com a crise do comércio açucareiro, com a queda na produção do açúcar, enfrentando uma concorrência muito forte lá nas Antilhas, isso reflete na própria economia endógena, ou seja, na economia interna aqui na América Portuguesa, porque com a queda da produção de açúcar, evidentemente que caem também a arrecadação de tributos, cai a arrecadação de impostos para a coroa portuguesa. E isso, invariavelmente, leva a uma sensível crise da coroa portuguesa. Portugal ficou
durante 40 anos nas mãos da Espanha, durante o período pelo qual se denominou União Ibérica. Ao longo desses 40 anos, Portugal se prejudicou de maneira econômica, porque várias de suas possessões foram invadidas e ocupadas. Nós tivemos invasões holandesas em parte do Nordeste, nós tivemos invasão francesa no Maranhão entre 1612 e 1615. Portugal perdeu algumas possessões, algumas feitorias no litoral africano, e a detenção dessas feitorias, a posse dessas feitorias, era de importância vital no tráfico negreiro, no fornecimento de mão de obra. Não se esqueça que a mão de obra por excelência no Brasil era a mão de obra de africanos escravizados. Então, tudo isso faz com que a coroa portuguesa enfrente uma terrível crise. Quando aconteceu a chamada restauração de Portugal, a restauração portuguesa aconteceu em 1640, quando Portugal conseguiu se desvencilhar das mãos da Espanha. E a partir de então, Portugal teve que fazer alianças com outras nações europeias, a exemplo da Inglaterra e também da Holanda. Essas alianças, sobretudo a aliança com a Inglaterra, não foi nada benéfica para os destinos portugueses. Já no início do século XVIII, Portugal assina um tratado que foi extremamente prejudicial aos seus interesses econômicos, o famoso Tratado de Mituim, mais conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, no qual Portugal exportava a sua produção vinícola para a Inglaterra, que em contrapartida enviava a sua produção têxtil para Portugal. Essa relação não foi benéfica porque o Tratado de Panos e Vinhos fez com que Portugal tivesse pesadíssimas dívidas em relação à Inglaterra. E essas dívidas de Portugal para com a Inglaterra foram pagas gradativamente com o ouro extraído no Brasil. Pois é, no século XVIII, no finalzinho do século XVII, na verdade, mas é o século XVIII, o século da mineração no Brasil. Boa parte do ouro extraído das minas brasileiras, em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, acabaram sendo escoadas para a Inglaterra. Pode-se, inclusive, dizer que parte do ouro brasileiro ajudou a financiar a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, Portugal enfrentava crises financeiras logo após a sua restauração monárquica. Nós estamos falando aqui, pessoal, do século XVII, transição para o século XVIII, ou seja, antes do chamado ciclo minerador, antes do início da extração aurífera no centro-sul do Brasil. Sendo assim, enfrentando esses problemas todos, com a queda na arrecadação de impostos, com a queda da produção açucareira, Portugal passa a incentivar alternativas econômicas. Já que com cana-de-açúcar está difícil, vamos investir em outras atividades, em outros gêneros agrícolas. E vai ter um incentivo para a produção de tabaco e também para o cultivo de algodão. Duas alternativas econômicas diante da crise enfrentada pela economia açucareira. Aí vem o século XIX, pessoal. No século XIX, a coisa não muda muito de figura, pessoal, porque continua ocorrendo queda das exportações.
queda das exportações causada pela oscilação do produto no mercado internacional, causada também pela concorrência externa. Fato este que leva a uma sensível redução dos lucros proporcionados pelo açúcar. Novamente, Pernambuco em crise econômica. Essa crise econômica aí foi sentida, por exemplo, no século XVIII. A gente pode até mencionar um importante movimento político que aconteceu em Pernambuco, que tem uma relação direta com essa crise açucareira, que foi a Guerra dos Mascates. Você lembra que a gente estudou em aulas passadas sobre a Guerra dos Mascates? O conflito entre Olinda e Recife. Olinda era o local em que estavam os engenhos de açúcar, o local dominado pelos senhores de engenho. E Recife, com o seu porto movimentado, possuía uma burguesia mercantil bastante influente. Então, enquanto essa burguesia mercantil estava em ascensão, os senhores de engenho lá de Olinda estavam em decadência, em declínio. E esses senhores de engenho de Olinda, para enfrentarem essa crise econômica, eles acabaram por pegar empréstimos junto aos comerciantes portugueses do Recife. E no momento em que Recife foi elevada à condição de vila, que gerou todo esse problema, conhecido como Guerra dos Mascates, que se estendeu até 1711, terminando com a vitória recifense e Recife tornando-se a capital de Pernambuco a partir de 1714. Então perceba, olha só, como é importante perceber isso, pessoal. As constantes crises enfrentadas pela produção açucareira em Pernambuco, acabaram também por causar instabilidade política. Vários movimentos rebeldes aconteceram no século XVIII e principalmente no século XIX, que é justamente o período em que Pernambuco fica conhecida como uma província rebelde, com a ocorrência de vários movimentos, que a gente vai comentar ainda ao longo dessa aula. Então nós temos a redução dos lucros da produção açucareira, isso já falando no início do século XIX, pouco antes do advento da independência política brasileira, estamos falando, portanto, das primeiras décadas do século XIX, o que gerava uma grande insatisfação social. Porque, pessoal, tem uma relação aqui em cadeia. Na medida em que a economia como um todo vai mal, que a produção de açúcar, que é o carro-chefe da economia, não obtém os lucros necessários, isso acaba gerando crise que atinge a população como um todo. Se a crise está manifestada na principal produção agrícola pernambucana, no caso o açúcar, essa crise acaba atingindo diferentes setores da população. Porque em momentos de crise nós temos elevação na cobrança de impostos, nós temos também a carestia, que é a elevação no preço dos gêneros alimentícios, e evidentemente que isso deixa a população bastante revoltada, causa grande insatisfação social. Olha aí, a elevada carga tributária que é cobrada em Pernambuco, nesse contexto que antecede a independência do Brasil, como nós sabemos, é o chamado período joanino. Período joanino, 1808 a 1821. Um momento histórico em que a corte portuguesa estava instalada no Rio de Janeiro por conta das guerras napoleônicas. A invasão francesa em Portugal fez com que a família real e toda a corte transmigrasse para o Brasil e se estabelecesse no Rio de Janeiro, que passou a ser a sede do Império Português a partir de 1815, com a elevação do Brasil à categoria de
Reino Unido, a Portugal e Algarves. Só que para a população pernambucana, essa presença da corte no Rio de Janeiro não era muito benéfica. Por quê? Porque os investimentos feitos na modernização da cidade, o luxo, as festas, a ostentação da corte no Rio de Janeiro era custeada pelos impostos pagos nas mais diferentes províncias, a exemplo da província de Pernambuco. Então, claro que isso causava uma grande insatisfação política. A população se perguntava, para que tanto tributo? Para que tanto imposto? Se a economia vai mal, se a produção de açúcar está em queda, está em decadência, e se esses investimentos não são revertidos para a melhoria das condições de vida da população da capitania de Pernambuco. Então, isso, evidentemente, gerou a chamada Revolução Pernambucana de 1817, um importante movimento emancipacionista que, inclusive, chegou a tomar o poder. Ele deixou a fase da preparação, a fase da conspiração, e chegou a tomar o poder de forma efêmera. Cerca de 70 dias, entre março e maio de 1817, os insurretos, os revolucionários pernambucanos de 1817 conseguiram tomar o poder até que Dom João enviou forças militares que atacaram Pernambuco por mar e por terra e destruíram completamente esse movimento. Entre os fatores principais das variadas crises que o açúcar teve ao longo do período de sua importância histórica, porque, olha só, você tem que perceber necessariamente que não foi uma crise, nem duas crises, foram várias crises. Então, o açúcar enfrentava momentos de prosperidade e momentos de queda abrupta de sua cotação no mercado internacional. Então, oscilava bastante. E nessas épocas em que oscilava para baixo, em que tínhamos uma queda vertiginosa na produção de açúcar, evidentemente que isso gerava crises econômicas violentíssimas em Pernambuco. Então, entre os fatores principais da crise, da decadência da produção açucareira, podemos elencar a falta de recursos necessários para novos investimentos, para que possa modificar a produção, tornando-a mais moderna, mais produtiva, porque agora não tem mais os capitais externos para financiar a produção. Tem a concorrência internacional, pessoal, a concorrência feita pelo açúcar produzido nas Antilhas, pelo açúcar produzido também na ilha de Cuba, pelo açúcar de beterraba produzido na Europa. Então, o mercado está aquecido, só que tem muita concorrência externa. Além disso, as oscilações de mercado são um fator que causa essa crise. Por conta da grande demanda de açúcar no mercado internacional, evidentemente que isso provocava queda na cotação do produto. Outro fator que também ajudou para a queda das exportações de açúcar provenientes de Pernambuco foi o bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte lá no início do século XIX, pessoal. O bloqueio continental impedia que as nações comercializassem com a Inglaterra. Então, isso também acabou prejudicando os interesses dos produtores de açúcar pernambucanos. E aí nós temos também mudanças econômicas que ocorrem, sobretudo, ao longo do século XIX. É no século XIX, no início do século XIX, para sermos mais precisos, que vai começar o processo de modernização
desta produção na região da Zona da Mata. A região da Zona da Mata é a região principal do cultivo de cana-de-açúcar. É lá na Zona da Mata que nós tivemos novas relações de produção com o surgimento de novos engenhos e até mesmo de usinas. É o investimento de capital financeiro. Convite especial para você, meu amigo, minha amiga, que está até agora assistindo esse vídeo nosso aqui da Lá Concurso. Olha só, convite especial, nós aqui da Lá Concurso preparamos um curso 100% EAD, focado no concurso da PM de Pernambuco 2023, aulas que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nessa caminhada, e se você seguir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você fará uma excelente prova e, claro, estará disputando por vagas. O nosso curso completo, você vai assistir o restante dessa videoaula e muito mais por apenas preço único, R$ 69,90. É isso mesmo, preço aí imbatível, melhor custo-benefício do mercado. Tem um link aqui embaixo, pode clicar nesse link, pode se matricular aqui na Lá Concurso, que você não vai se arrepender. Espero vocês aqui na Lá Concurso.